Vamos lá, meu povo, sem perder o pique. Aí, a gente fala assim, pô, mas o rock psicodélico tem a ver com show, com palco. Sim, tem a ver. Aqui eu mostro para vocês o Iron Butterfly, Inagada da Vida, que eu ouvi com um amigo esses dias em casa. Olha, aqui o negócio é sério. Por quê? Estamos falando de uma banda que ousou colocar o lado B todinho do álbum com uma única faixa. Inagada da Vida é uma espécie de Inna Garden. Inna Garden. Reza a lenda que o vocalista, um integrante, não sei se o vocalista estava bêbado, né? E quando perguntaram o nome da música, o cara falou assim, Inna Garden da Vida, querendo dizer Inna Garden, né? E aí alguém adotou no papel de maneira tosca, a banda achou engraçado, e vão batizar o álbum com esse título, Inna Garden da Vida. É uma música que tem mais de 11 minutos. Ela ocupa mais de 11, acho 14 minutos. Ela ocupa todo o lado B do disco. Esse disco, então, tinha 6 músicas, né? 5 no lado A e uma única no lado B. Na sua versão CD sai assim uma edição especial que eu mostrei para vocês. E eles colocam o single version, a música editada para o rádio. Quem gostava disso aqui eram os DJs, os radialistas. Porque o DJ podia programar a música e ir no banheiro, fazer uma pausa para o cafezinho mais longo, né? Porque a música não terminava nunca. De certa forma, pode ter influenciado também o pessoal que então superaria, não sei se a palavra seria superaria, mas tomaria o posto de artistas do rock, que eu estou falando do pessoal da geração do rock progressivo, né? Então, o Inagada da Vida foi essa experiência de uma música longa. Muita bateria, os fãs que entendem de música, os músicos que são fãs de rock, dizem que eles são meio grossos, eles não tocam muito bem. Mas é uma banda querida, né? Aqui, uma resposta errada, vamos dizer assim, não sei se a palavra seria errada, mas a necessidade dos Rolling Stones se manterem também relevantes. Estamos falando de uma época de competição brava. Falei do Cream, falei do Jimi Hendrix, o insuperável Sgt. Peppers. O Jagger e o Richard decidem gravar esse álbum, Their Satanic Majesty's Request, sob encomenda das majestades satânicas. O Jagger lança esse álbum, Jagger e o Richard. É um disco que não se parece com os Rolling Stones e por isso mesmo afastou um pouco. Não digo afastou, mas não vendeu, não teve a sua repercussão, né? Se a gente pega o Sgt. Peppers, deixa eu ver se eu consigo localizá-lo aqui no quarto. Se a gente olha aqui a capa, tá vendo essa... Perto do meu dedo aqui tem uma boneca aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Essa boneca tá vestida com uma camiseta dizendo Welcome to Rolling Stones. Bem-vindo, Rolling Stones. Porque os Stones copiavam, meio que influenciados pelos Beatles, como todas as bandas. E foi uma espécie de provocação. Tipo assim, bem-vindos, Rolling Stones. Vocês são capazes de fazer algo assim? E aí isso desafiou o Jagger e o Richard a lançar o Their Satanic Majestic Request. Aqui a faixa que se destaca é o... Ai meu Deus, como é que é o nome da música mesmo? She's a Rainbow, que foi o tema do Apple, do celular Apple, né? She's a Rainbow, ela é um arco-íris, é uma música sensacional, linda, e compõe o repertório da banda. Outra faixa legal é 2000 Light Years from Home, 2000 anos-luz longe de casa, né? Muito legal também. O disco não é ruim, mas como não se parece com os Rolling Stones, ficou meio estranho. Quem, por incrível que pareça, elogiou esse disco foi o Paulo Francis, que tinha aversão ao rock. O Francis não gostava de rock, não gostava dos Beatles, e elogiou a faixa Citadel, que ele ouviu em algum restaurante nova-iorquino quando ele comia um lanche, né? Naquelas colunas que ele tinha no Diário da Corte lá na Folha, ele fala que ele prestou atenção e viu que o Mick Jagger era um grande cantor. E claro, fez as pontes, né, da cidadela da música com a guerra do Vietnã, né, etc, etc. Aqui, um álbum que eu descobri sem saber o que era cultura psicodélica, tive em vinil. Estou falando do Incredible String Band,
The 5.000 Spirits, né? The Five Miles, acho que é isso? 5,000 Spirits, 5.000 Spirits. Aqui, country rock com um monte de instrumentos musicais, cítara, harpa, bandolim, maracas, num som bonito, exuberante, e que mostra como esse jardim psicodélico fazia nascer flores diferentes das outras, né? Assim, as bandas eram influenciadas pelas mesmas coisas, mas uma banda não se parecia com a outra. E aqui o The Incredible String Band lança seu grande álbum 5,000 Spirits, 5.000 espíritos. Pode tentar fazer o download disso que você vai gostar. Aqui, Odyssey and Oracle, dos Zombies. Os Zombies foi uma banda que foi classificada até como banda da Jovem Guarda, da Beatlemania, né? Mas aqui eles rompem com aquele formato pop e experimentam musicalmente, né? Esse é o álbum que tem Time of Season, né? Que foi regravada por um monte de bandas, né? Regravada por crooners, por cantoras, né? Time of Season também é uma tapeçaria musical muito bonita, né? Aqui o Rod Argent, o vocalista, ele dá um tom assim meio infantil e ao mesmo tempo meio clássico, meio shakespeariano, né? Nesse álbum chamado Odyssey e Oracle, Odyssey grafado de maneira diferente, tá? Da Odyssey com Y, depois na versão CD botaram um E aqui, né? Ok? Já ouviram falar num cara chamado Arthur Brown? Eu falei do Arthur Lee, do Love. E o Arthur Brown? Arthur Brown era um loucaço da época dos freaks, né, dos malucos. Ele botava um capacete que saía fogo do capacete dele. Tem vídeos no YouTube mostrando o The Crazy World of Arthur Brown. Um dos primeiros CDs de todos esses que eu estou mostrando, que eu peguei nessa onda de tentar entender o rock psicodélico. Comprei esses CDs em 93. O Mundo Louco de Arthur Brown é um CD que intercala músicas meio faladas, algumas narrações, bastante teclado, bastante farfisa, Moog, aquele tecladinho dos anos 60, né? E um pouco de guitarra. É bem legal. Olha aqui essa cara meio chapada aqui do Arthur Brown. Não há muito o que falar. Esses CDs a gente tem que ouvir para entender mais ou menos, né? Assim, vocês conhecem a vibe psicodélica, que era o quê? Jovens usando alucinógenos, todo mundo meio doidão. Os que não estavam fingiam estar, porque a bola da vez era ser psicodélico, né? Isso aconteceu 30 anos depois com o grunge, né? Quando todas as bandas começaram a virar grunge, né? Lembra disso? Nos anos 60, no final dos anos 60, tinha que ser psicodélico. A gente entra no ano de 68 e eu quero mostrar aqui um disco lindo, lindo, muito bonito, para você ouvir numa tarde, com a família reunida, ou num churrasco quando tá tudo muito calmo. Aquele solzinho. Eu estou falando do Donovan, do álbum A Gift from a Flower to Garden. As pessoas conhecem o Sunshine Superman, mas o Sunshine Superman era um disco ainda meio popzinho, né, meio bobinho. Aqui o Donovan usa e abusa do violão, grava um álbum calmo, um álbum meio plácido, coloca também muita harpa, muito violino, né? É um álbum delicado, vamos dizer assim, né? E que tem 32 músicas, o que mostra que isso talvez tenha sido um álbum duplo, né? É um presente da flor do jardim. A Gift from a Flower to a Garden. Lindo, lindo, lindo. Isso aqui é uma bola dentro que o Donovan deu. Olha ele aqui com o guru, ó. Acho que é o Maharishi, debatendo um papo com o guru. Ah, sim, ficou faltando falar. Com a ascensão da cultura psicodélica, começa a aparecer os gurus querendo guiar a viagem da pessoa. Não bastava só tomar o LSD. Tinha que ter alguém para falar para onde você ia, o que você ia fazer. E aí entra o guru, né? O guru, o mestre de cerimônias e tal. E o Maharishi e os outros gurus indianos, né, começavam a dar uma consciência espiritual para esses artistas. Como quem diz, ó,
Não precisa se envergonhar de estar louco, de estar vendo elefante cor-de-rosa. Você está abrindo as portas da percepção da sua alma, né? Ok, foi bom enquanto durou. Aqui uma banda pouco falada, eu diria subestimada, mas que eu amo. Estou falando do The Seeds, a banda acho que de San Diego, da Califórnia, algo assim. É um álbum de 68. Os Seeds tem os primeiros álbuns também com um pezinho na bitomania, algo que a gente poderia chamar de jovem guarda, mas aqui não. Aqui o Sky Saxon, um malucaço que via ETs, conversava com gente morta, ele lança um disco que parece uma ida ao circo, né? Zabumba, trombone, né? Um mestre de cerimônia anunciando alguma coisa. Aqui é o álbum que tem a famosa Now and Then, que ele parece o Mick Jagger cantando. Painting Doll e Falling. Falling é um negócio de louco, né? Apito, sabe aquelas cornetinha de plástico e brinquedo que você comprava na padaria, vinha com doce? Tudo isso, gente, é um som assim meio infantil, né? Que te traz uma nostalgia, vamos dizer assim, né? Lindo, lindo, lindo. A voz do Sky Saxon também é um negócio sensacional, né? Vai nessa. Eu tive o vinil. O LP desse álbum, Future, foi um dos primeiros álbuns que eu comprei no Ventania Discos, que é uma loja que meio que moldou o meu gosto, né? Fui lá a primeira vez, na verdade na segunda vez, né? A primeira vez foi com um amigo que trabalhava comigo. Comprei o Cream em vinil, né? O de Israel Gears. Ele parece que comprou um disco do The Who. E na segunda vez eu achei o The Seeds, que eu não sabia o que é, comprei pela capa e acertei em cheio, né? Aqui uma banda americana, estou falando do Quicksilver Messenger Service, uma discografia meio longa, destoando de todas essas bandas, teve uma discografia grande. É o country rock, já com esse pezinho na jam band. O que é jam band? Alguém dá o tema musical e eles ficam improvisando na guitarra, na bateria, no contrabaixo, algo que contaminou as bandas depois, com o surgimento do Grateful Dead e outras, né? Que é aquele negócio de tocar faixas à exaustão. Poucas músicas, olha eles aqui de chapéu, tal. Olha essa capa. Essa capa remete a um seriado da televisão, um filme de faroeste, do Roy Rogers, né? Quando o protagonista se despede da mocinha da história, balançando o chapéu em cima de um cavalo, né? É aquela ponte da música country com a psicodelia. Lembra que eu fiz um vídeo sobre o Frank Zappa? Frank Zappa, embora não tenha um álbum totalmente psicodélico, ele produziu um álbum totalmente psicodélico. Eu estou falando do Captain Beefheart e His Magic Band. Capitão Beefheart, né? Beefheart, Beef, sei o que? Eu não sei o que é esse Beef. Beefheart, coração de lagosta, seria isso? E a banda mágica, né? Throat Mask Replica, né? A máscara do peixe, algo do tipo. É um álbum produzido pelo Frank Zappa, um álbum duplo de 26 músicas, vinil. E aqui o Zappa já explora aquele conceito de avant-garde, né? Piano, violino, cordas, metais, valia um pouco de tudo. E a performance incrível da Magic Band aqui, do Captain Beefheart, né? É o Zappa auxiliando seu amigo e gravando um disco muito importante para o estilo. Esse disco foi descoberto tardiamente por outras bandas e influenciaram o pessoal dos anos 80. E já que eu falei do Jerry Garcia e do Grateful Dead, vocês sabem que os fãs do Grateful Dead chamam Deadheads, né? Cabeças de mortos, algo assim. Esse álbum, ao vivo, chamado Live Dead, Vivo Morto, ele foi um vinil duplo, mas ele só tem 7 músicas. Entendeu o conceito da jam band que eu estou dizendo? As faixas não terminavam. Não terminavam porque elas espelhavam uma viagem de ácido, né? Lendo a literatura do gênero, dizem que essa viagem pode durar de 20 minutos a 1 hora. Algo semelhante ao usado com outras drogas, né? Aqui,
É o álbum em que o Grateful Dead grava pela primeira vez em vinil a música Dark Star, uma das favoritas dos Deadheads, né? Muita experimentação, muito solo, né? E jams intermináveis. O Grateful Dead é uma das bandas mais queridas do estilo. Os americanos amam o Grateful Dead até hoje, mesmo a banda já tendo terminada, né? O Jerry Garcia era uma espécie de ativista político, muitas ideias de esquerda, um grande crítico da guerra do Vietnã, né? E trouxe para ele todo esse pessoal que gostava da banda, né? Os Deadheads viraram uma família, né? Se você ia assistir um show do Grateful Dead e não tinha o ingresso, era só você ficar com o dedo levantado assim, parado, que alguém apareceria para te socorrer com um par de ingressos ou com um ingresso, né? Muito interessante isso. Ok, mostrei os CDs. Claro, teria a mesma quantidade, se não o triplo de álbuns para mostrar. Ah, mas eu não quero conhecer tudo isso, é muita coisa para comprar e nem vou achar. Não vai mesmo. Grande parte desses CDs estão fora de catálogos, a maioria são importados. Mas você pode pegar uns atalhos, como por exemplo, esses 4 CDs que veio num box do Festival de Monterrey. A gente lembra que o Monterrey Pop Festival, que aconteceu em junho de 67, ele antecipa em 2 anos o Festival de Woodstock, né? Organizado pelo pessoal do Mamas and the Papas, com a renda revertida para instituições de caridade. Nenhum artista ganhou nada, além da projeção. Foi o primeiro grande festival que reuniu bandas do gênero, né? Estou falando do que? Bandas de acid rock, da cultura psicodélica. Aqui nós temos o Jefferson Airplane, o Booker T and the MGs, o Otis Redding, o pessoal lá da Soul Music, o The Who, que veio da Inglaterra para tocar no festival, Butterfly Blues Band, uma banda de blues que também estava inserido nesse meio, o Steve Miller Band, o Ravi Shankar, um músico indiano, Eric Burdon The Animals, o John Phillips, o Country Joe and the Fish, que eu tenho um CD deles, mas não achei, o Mamas and the Papas, o Jimi Hendrix, que brilhou nesse festival, Jimi Hendrix, o show do Hendrix no Monterrey, também virou CD, é o grande momento desse festival, né? Na plateia, o Brian Jones, o pessoal dos Stones na plateia. Quem não tocou foi lá assistir, né? E o Donovan não conseguiu chegar a tempo porque ele tinha sido preso por porte de drogas. E quando ele foi entrar nos Estados Unidos, deu um problema com o passaporte dele. Então, esses 4 CDs da apresentação das bandas ao vivo meio que mostra o que foi o Festival de Monterrey, que 2 anos depois desembocaria num outro festival de grande porte, estou falando do Woodstock, mas o Woodstock é uma espécie de canto do cisne desses anos 60, de toda essa cultura musical, né? Uma coletânea pequenininha, mas interessante, San Francisco Nights, da Rhino Records, 16 músicas, com bandas que eu não comentei, como Blue Cheer, Fly and the Family Stone, Sons of Champlain, The Mojo Man, The Charlatans e outras. Interessante, olha aqui, ó. Olha as bandas aqui, aquela vida na estrada, pessoal vivendo dentro daqueles furgões, né? Daqueles trailers, e assim por diante. O que eu acho que é o Bibor Mels, eu não sei bem a tradução disso. Tem a ver com o conceito de dandy. E 2 coletâneas, estou falando da Psychedelic Years, Revisited, 1966 1969. Aqui são 2 CDs triplos, ou seja, são 6 CDs. Esse sim, conseguindo esses 2 boxes, você vai ter tudo o que importa do chamado acid rock e do rock psicodélico, né? Tem tudo aqui. Todas essas bandas estão aqui, menos os Beatles e os Stones, né? E várias outras que a gente conhece de nome, né?
Eu pretendo ouvir tudo isso com calma a partir de agora. Eu não sabia onde estavam esses discos. Eles estavam numa caixa. Como eu estou organizando as coisas aqui no quarto de ordem alfabética, vai demorar, hein? Eu comecei a perceber que tinha vários CDs juntos, meio agrupados, na mesma caixa de papelão que eu estava abrindo. E eu falei assim, nossa, isso aqui dá um vídeo pro canal, hein? Aí comecei a pegar outros CDs, juntei tudo. Eu vou gravar um vídeo sobre isso. Para encerrar os CDs, eu quero falar sobre o Dr. Timothy Leary, o médico Timothy Leary, que gravou 2 CDs de spoken word. Estou falando do Timothy Leary, Turn On, Turn In, Dropout, Ligue, Sintonize e Caia Fora. Né? E estou falando do álbum You Can Be Onion This Time Around. Esse é da Ryko Disco e aqui é da Pop. Álbuns dos anos 60 do Dr. Timothy Leary. Depois eu explico quem ele foi. Aqui 10 músicas gravadas em 67 e aqui em 1970 3 músicas longuíssimas, tá bom? John Sebastian na guitarra, Jimi Hendrix no baixo, olha que interessante. Ah, olha só, aqui a gente tem a música Live and Let Live, com o Timothy Leary no vocal, Stephen Stills na guitarra, John Sebastian na outra guitarra, Jimi Hendrix no baixo e Buddy Miles na bateria. Espetacular, isso aqui já vale, essa música já vale o CD. Ok, quem foi esse Timothy Leary, esse Dr. Timothy Leary? Ele foi um médico, um psicólogo, talvez. Ele foi um estudioso do que as drogas fizeram e fazem com as pessoas. Ele tomou muito LSD, começou a escrever sobre os efeitos do LSD. Um dos efeitos é o tal do flashback. Você toma a droga, tem as visões, às vezes não tem, viu? Às vezes tem aquela chamada bad vibe, bad trip, uma viagem ruim. Mas quando a viagem é boa, você vê o tal dos elefantes cor-de-rosa, os unicórnios e tal. E aí, o que o Timothy Leary percebeu? Semanas, meses após ter usado a droga, quando ele não estava usando, ele tinha um outro surto, uma outra visão, uma outra viagem. Ele deu o nome de flashback. Né? Aqui é uma biografia dele, lançada em 83, lá nos Estados Unidos, em 89 no Brasil, pela editora Brasilense. Esse livro eu peguei na Brasilense da 24 de maio, lá perto da Galeria do Rock, lá, a Barão Tapetininga, né? Sensacional. Recentemente saiu esse livro aqui, também do Dr. Timothy Leary, chamado A Experiência Psicodélica. Olha que capa bonita. Lançada pela editora... Só que é Elefante? Deixa eu ver. Agora eu não lembro o nome da editora. Olha que bonito, ó. Todo ilustrado aqui. É um livro de pouco... Tem uns 3 anos que eu acho que saiu esse livro. Olha, vem com pôster, olha que bonito. Como o próprio nome entrega, essa experiência psicodélica é o Leary contando sobre os efeitos da droga, importância estética, cultural, filosófica dessa prática, que hoje não precisa mais, né? Hoje o mundo não comporta mais esse tipo de coisa, né? Mas ficar doido já é uma coisa careta, vamos dizer assim. Hoje você fica doido tomando café. Também um livro recente que saiu no Brasil, História Social do LSD no Brasil. Eu sempre tive uma curiosidade de saber, curiosidade de arquivista, né? Curiosidade de quem gosta das coisas do século passado e das décadas passadas. Eu pensava assim, será que vendia LSD nas farmácias brasileiras? Não, não vendia. Né? Demorou, como tudo demora no Brasil, essa informação do uso do LSD para tratar dependentes de álcool. Né? Então, provavelmente deveria ter alguns remédios com o mesmo princípio ativo, com coisas que haviam no LSD, vamos dizer assim, mas não o LSD 25, que era desses que eu estava falando no vídeo passado
e nesse agora, né? Falar de drogas sem tomar drogas, sem nunca ter tomado, sem estar nesse meio, pode parecer loucura, né? Eu sou o que chamam de careta, né? Ah, esse sim, é o livro da editora Elefante de 2020. Um trabalho de longo fôlego. Isso aqui a gente tem 430 páginas e tem um painel, um estofo estético aqui, né? Fala das artes plásticas e da música brasileira também, né? Olha só, a história social do LSD no Brasil. Júlio Delmanto analisa os detalhes do primeiro processo judicial por tráfico de dietilamida do ácido lisérgico no país, né? O princípio ativo, né? Ocorrido logo após o AI-5, né? Os militares lançam o AI-5 e tudo começa a ser proibido, né? Os freaks são caçados, vamos dizer assim, né? E a descoberta do LSD na Suíça em 1943 faz com que a prisão de um jovem artista na cidade de São Paulo em 1970 virasse o tema desse livro, né? O rapaz parece que foi torturado, né? E os jornais meio que tentavam tomar cuidado para falar sobre o tema, né? Esse tema podia empastelar o jornal. Quando digo empastelar, eu estou falando da censura, tirar aquela página, proibir aquela matéria, né? Interessante, isso também não deixa de ser um livro de política. Se você quer o lado mais bonito, mais artístico, mais leve de tudo isso, você pode comprar esse livro do Tom Wolfe, O Teste do Ácido Elétrico, ou melhor, O Teste do Ácido do Refresco Elétrico. Olha aqui esse ônibus. Esse é um livro que saiu pela Rocco em 1993, lá fora em 1968. O Tom Wolfe, já consagrado como escritor, né, um dos pais do New Journalism, que é aquele negócio de você escrever algo real, mas com tons de novela, com personagens, com continuação, com historinhas, mas sempre fiel à história verdadeira, escreve esse livro, O Teste do Ácido do Refresco Elétrico, e meio que faz uma crítica, dizendo como era ridículo aquele monte de jovens, todos drogados, tentando varrer a areia da praia, tentando lutar uma luta que eles sabiam que já estavam perdidas, né? É um livro crítico sobre aquele momento todo, mas o legal, olha só, abri por acaso aqui, ó. No último dia, domingo, os garotos da conferência montam um espetáculo, do que se parece tratar de uma tradição de conferência. Acho que ele falou de uma festinha de escola e tal. O grande finale do espetáculo era um número musical, uma versão diferente da música Help dos Beatles, trocando a palavra help por kelp, alga. Enfim, né? Ele vai divagando, porém mostrando o que era os momentos ridículos, na opinião do Wolff, do uso das drogas, né? Aqui um livro do Hunter Thompson, um dos pais do jornalismo gonzo, Medo e Delírio em Las Vegas. Aqui o livro todo os personagens estão chapadões, né? Todo mundo louco aqui. Se não me engano, isso aqui virou um filme com o John Depp, se não me engano, né? Editora Conrad. Lá fora saiu em 71, aqui em 2017, né? É um clássico da contracultura. A Rolling Stone botou esse livro no céu, né? Medo e Delírio em Las Vegas. Esse aqui é o tal do jornalismo gonzo, onde o escritor, para escrever a história, ele entra dentro da história. Ou seja, se ele está falando de droga, ele toma droga também. Se ele está falando de rock, ele toca os instrumentos ou está lá na plateia junto. Interessante essa abordagem do Hunter Thompson. E para terminar, para o vídeo não virar um longa-metragem, um dicionário hippie. Hippie Dictionary. Aqui você vai encontrar em verbetes tudo que eu falei, não falei e poderia ter falado, né? Nome de artistas, obras, drogas, plantas, etc, etc. Hippie Dictionary. É isso, gente. E você? Já tomou seu cafezinho hoje, sem açúcar? Bem forte? Tomou sua Coca-Cola? Estudantes misturavam e misturam café com Coca-Cola
para ficar acordado, para estudarem mais. Pelo menos era assim quando havia esse interesse todo, né? Para ir bem no vestibular, no caso na FUVEST, né? Poucas vagas, muita concorrência. Estou falando de uma década onde não tinha esse monte de faculdade particular. Todo mundo querendo passar na FUVEST. Muita concorrência, principalmente nos grandes cursos, né? Medicina, direito, engenharia, sei lá. Você tinha que estudar mais que o seu rival. Você misturava Coca-Cola com café, né? Hoje, eu não vou ficar explicando e falando sobre droga. Você sabe o que é. Você sabe os efeitos da droga na vida da pessoa. Né? Eu mesmo tenho um pai que morreu de alcoolismo. Mas é importante a gente salientar que nos anos 60 era diferente. O jovem usava a droga como uma causa. Eles eram rebeldes com causa. Ou seja, a rebeldia deles fizeram com que nascessem filmes legais, discos icônicos, que a moda desse um salto, inventaram coisas. E hoje a gente tem o quê? O bailinho funk, né? A gente tem o pinote com o carro, a moto, né? Sei que isso é um tema para um outro vídeo. O vídeo está ficando longo, vou parar por aqui. Agradeço quem está dando like, quem está se inscrevendo. Gente, muito bacana isso. Já temos acho que 105 inscritos. Pode parecer um número muito pequeno, mas para um canal que começou como uma espécie de inventário e meio na zoeira, isso é uma coisa bem bacana, tá? Compartilhe o vídeo, dê um like e escreva sobre o que você acha sobre tudo isso. Tem algum desses CDs na tua casa? Conhece e já ouviu algum desses álbuns? Escreve aí. Fiquem com Deus.